Bom dia a todos. Estamos aí em mais um encontro, né? O terceiro encontro da disciplina da pós-graduação em Psicologia da UFS, seminário avançado, né? E hoje é dia 20 de outubro. Ficamos de discutir o capítulo 3 da Geneviève Morel. É isso que nós começaremos a fazer, então, na aula de hoje. Lembrando que nem sempre a gente vai concluir os textos em um encontro só, tá? Esse terceiro capítulo, muito provavelmente, vai demandar aí da gente uns 3 ou 4 encontros, tá? Geneviève Morel inicia o terceiro capítulo de seu livro, Sexuação, o pensamento classificador não esgota a questão, afirmando que mesmo psicanalistas associam o conceito de sexo à reprodução. Esse é o caso do culturalista Robert Stoller, difusor da noção de gênero, que atualmente se impõe no campo social. Tá? Não à toa, foi essa noção que a gente, de certa forma, tentou dissecar no semestre passado via o livro da Clotilde Leguil, tá? Homem e Mulher, depois de Lacan. Então, o gênero está na ordem do dia, né? O gênero ele faz parte do vocabulário cotidiano, né? É um tema que, de certa forma, se impôs, né? E a partir dessa imposição, a gente tem que falar dele, né? Sobretudo quem está na universidade, né? O discurso universitário, ele, de certa forma, ele tem que se debruçar sobre essa questão, que é uma questão que hoje em dia gera muita identificação coletiva, né? Essa noção de gênero, inclusive movimentos, né? Em prol de direitos, de minorias, uns chamam de minorias, outros de subalternos, vai depender da teoria, né? Que se apropria disso, dessa noção, mas é um termo praticamente hoje onipresente, tá? No cenário social e, mais especificamente, no cenário acadêmico. E como a psicanálise, enfim, não poderia se furtar a entrar nessa discussão e a trazer a sua contribuição, não é? E a contribuição que a psicanálise lacaniana tem a trazer é falar sobre a sexuação. Ou seja, que não é nem o sexo, ou seja, não é nem algo que estaria ligado a uma natureza, a uma suposta natureza humana, né? Pré-inscrita no nosso DNA, nos nossos cromossomos, né? E etc. Não seria, então, esse sexo que estaria... que seria sobredeterminado por um código, né, inato, e não é nem o gênero, ou seja, algo que está ligado à ordem da cultura, uma construção social sobre o sexo. Tá? Porque o gênero nada mais é que uma construção social sobre isso que se supõe ser da ordem da natureza, que é o sexo. Né? Então, nós temos aí esse grande binarismo que é discutido na antropologia, por exemplo, entre nature e nurture, né? Natureza e cultura. Né? Então, e é discutido na psicologia também. Né? Quem passou pelo curso de psicologia discute isso. Então, existem as teorias que são mais naturalistas, existem outras que são mais culturalistas. A psicanálise não é nem uma coisa nem outra, pelo menos a lacaniana. Tanto que ela traz uma outra noção, que não é nem a de sexo e nem a de gênero, mas sim a noção de sexuação. E é sobre isso que a Geneviève Morel começa a falar mais especificamente nesse capítulo. Tá? Então, só para a gente ter aí uma introdução do que ela tá trazendo com base em Lacan. Tá? Então, a psicanálise lacaniana seria uma terceira via nessa discussão. Tá? Nem naturalismo, nem culturalismo, a gente tem o caminho da singularidade.
tá? É o caminho da invenção, é o caminho da singularidade, né? Que coincide com o caminho do sintoma com TH, da amarração, tá? Lá no nó borromiano, tá? Então é a forma como cada um consegue lidar com esse furo, né? No simbólico, esse furo no saber que é a sexualidade humana. Sobre isso que a gente discutiu nas aulas passadas, tá? Então, como cada um vai lidar com esse furo, né? Quer dizer, uns vão tomar construções sociais, né? De gênero. E aí a gente está no campo das neuroses. O neurótico é aquele que toma isso como verdade, né? O psicótico ele vai ter que fazer uma invenção, né? Porque ele vai partir da estaca zero, né? Do grau zero de identificação para construir essa suplência desse furo, né? A sexualidade nas psicoses é algo muito mais, né? Aberto, instável, né? Enfim. Agora, é curioso, Amorel, eu vou só antecipar essa questão, eu vou continuar a ler o texto, mas eu vou antecipar, porque o que ela traz? Há um paradoxo aí, porque se a sexualidade na psicose é mais aberta, né, por sua vez, o psicótico é aquele que se agarra à certeza em relação ao seu próprio sexo. O neurótico é aquele que duvida sempre, né, ao ponto o Lacan ter colocado a histeria, a questão principal da histeria, como a pergunta: eu sou homem ou sou mulher, né? Porque justamente por transitar entre uma saída via mascarada virilizante e o gozo do outro, né? E o outro gozo. Então, é entre o gozo fálico e o mais além do gozo fálico, né? Então, há essa, digamos, dubiedade intrínseca à neurose, que é uma certa precariedade com relação à própria suplência, que se construiu para dar conta desse furo no saber que é a sexualidade. Tá? Por exemplo, na psicose, o Schreber, que foi um caso que o Lacan e também o Freud, né, o Freud e o Lacan estudaram, o Schreber ele tinha certeza que ele ia se tornar a mulher de Deus, né? Então era algo que passava por uma convicção absoluta, que não estava passível de dialetização, né? É uma ideia da qual o indivíduo não abre mão, né? Isso que a psicopatologia descritiva chama de delírio, né? Então, é a crença absoluta, né? A certeza, é a convicção delirante de que ele ia se tornar a mulher de Deus, né? Então, esse apego, né, a uma certa identidade sexual, né, seria mais característico da psicose, porque na neurose o que se tem é a dúvida, né? Quer dizer, será que eu sou viril o suficiente, no caso dos neuróticos obsessivos, né? Essa é uma questão, né? No caso da histeria, né? Eu sou homem ou sou uma mulher? Né? Eu fico com a mascarada fálica ou a solução do outro gozo, né? Do que está para além do falo? Então há sempre essa dialetização digamos que a identidade sexual na neurose é sempre algo que claudica, que fracassa, com a qual o indivíduo se embanana. Eu gosto muito desse termo, se embananar, né? Então é sempre algo do qual não se tem certeza, né? E que sempre se coloca em dúvida, tá? Então o que surge nesse campo é uma suplência muito, muito precária, esse furo, tá? Então, dito isso, já antecipando, porque hoje a gente vai retomar um pouquinho essa questão das estruturas clínicas, então, pelo menos das duas grandes, neurose e psicose, tá? Que o primeiro Lacan trabalhou muito bem nesses primeiros seminários, né? Então eu já queria trazer isso para vocês como questão, tá? Então, voltando ao texto,
Só lembrando aqui que a Geneviève Morel, ela está fazendo a crítica a uma psicanálise culturalista, tá? Então, Robert Stoller, criador, ou se não criador, pelo menos o difusor desse termo gênero, né? Ele foi um psicólogo culturalista. Então, ele estava do lado do gênero, ok? E, por sua vez, contra o sexo, né? Então, o Stoller é aquele que vai falar, olha, o que determina a sexualidade é o gênero, não é o sexo, né? Tá? Enquanto se você perguntar para um psiquiatra biológico, ele vai falar, não, o que determina a sexualidade é o sexo, né? Natural, são os cromossomos, hormônios, né? E etc. e tal. E não o gênero. Lacan institui essa terceira via, que é a via da Geneviève Morel, a da sexuação. Então, nem sexo, nem gênero. E sexuação, só repetindo, porque para vocês não acharem que é alguma coisa assim muito complicada, sexuação é uma escolha inconsciente de um modo de suprir o furo no simbólico que é a sexualidade humana. Então é a escolha inconsciente, né? Por uma suplência que vai tamponar esse furo. É o que está lá nas fórmulas da sexuação, no lado homem e no lado mulher, tá? Então é a escolha... O Christian Dunker, ele vai falar ali de três níveis, né? De três andares das fórmulas da sexuação, imaginário, simbólico e real, né? Então, é identidade, identificação e modo de gozo. Tá? Então, e eles não precisam estar correlacionados verticalmente, tá? Esse aqui é o barato da leitura das fórmulas da sexuação. Tá? Pois bem, então o objetivo da disciplina em si, né, é a gente chegar nas fórmulas da sexuação e fazer esse tipo de discussão. Tá? Muito provavelmente não vai dar tempo da gente construir o caso clínico tal como eu estava pensando. Então, essa disciplina talvez se resuma a gente extrair essas ferramentas teóricas aí do livro da Morel, que é o livro ainda a ser batido, né? Eu não conheço ninguém que tenha discutido sexuação sem citá-la, mesmo que seja para falar mal. Mas é uma autora que fez da vida dela, né, acadêmica, se devotou ao estudo sobre a sexuação. Então é uma autora aí capital, por isso que foi escolhida para ser discutida nessa disciplina. Então, retomando, né? A Morel está criticando, então, Robert Stoller, o difusor da noção de gênero, que atualmente se impõe no campo social. E aí eu peguei um recente trabalho de revisão da literatura da ortodoxia psicanalítica. O que é a ortodoxia psicanalítica? São os trabalhos de instituições ligadas à IPA. O que é a IPA? A Associação Psicanalítica Internacional, tá? Que tem um modelo de formação psicanalítica mais acadêmico, né? Contra o qual Lacan se insurgiu no início do seu ensino, até porque ele foi, de certa forma, excomungado de uma dessas instituições. E ele, então, a partir dessa excomunhão, né, que coincide com o Seminário 11, que é de 64, ele foi excomungado no final de 73, né, e a partir daí ele cria o próprio ensino, a própria transmissão, isso que ele chamou de escola lacaniana, tá? Criado a partir daí, de 64, e que vem, então, como é que eu digo assim, vem se proliferando, tá? As instituições lacanianas, hoje em dia, são muito mais numerosas do que as instituições ligadas à IPA. Então, a psicanálise é muito mais transmitida, pelo menos nos países de língua latina, via Lacan, do que via ortodoxia, né? Freud e os discípulos dos anéis, os 7 anéis lá, tá? Que eram
aquela sociedade das quartas-feiras, né, que se reuniam com Freud, ok? Pois bem, então, esse trabalho faz uma revisão desse tipo de literatura e assinala que todos os psicanalistas que publicaram relatos de análises com pacientes transexuais posicionaram-se em relação às ideias de Robert Stoller. Tá? Me parece que foi um trabalho acadêmico orientado pelo Daniel Kuperman, um professor da USP, tá? Ferenciano, professor da USP. Então, se todos os psicanalistas publicaram relatos de análises com pacientes transexuais posicionaram-se em relação às ideias de Robert Stoller, isso justifica, então, a tomada de Stoller como interlocutor privilegiado de Morel. Haja vista que, por mais que Lacan, em seu seminário, livro 11, em seu seminário, livro 18, tá? É de um discurso que não seria, ou que não fosse do Saint-Blanc, não é isso, 18? Me ajudem aí, que eu não anotei aqui. Mas eu acho, tenho quase certeza. Então, por mais que Lacan... Sim, é esse, né? É o título do 18. Tá certo, Sim. Obrigado. 19 é o pior. Isso. Então, o seminário, livro 18, por mais que o Lacan recomende a leitura de Sex and Gender, né? Gender é o termo original de gênero, recém-lançado naquela ocasião, suas perspectivas teóricas absolutamente não se confundem. Tá? Então, o Lacan, ele faz um comentário no seminário 18 sobre esse livro do Robert Stoller, e ele sugere ao seu auditório, né, ao público dos seus seminários, que leia esse livro. Ele fala, olha, leiam porque tem algo interessante aí, né? E aí muita gente tomou isso, né, como se houvesse alguma similaridade entre Stoller e Lacan, e não há, né? O que o Lacan estava querendo chamar a atenção é para a astúcia clínica do Stoller na escuta do discurso transexual. E o quanto isso também fez com que o Stoller se equivocasse, porque ele tomou muito ao pé da letra esse discurso, né? Ou seja, ele toma o dito como pelo dizer, ou nessa fase do Lacan, o enunciado pela enunciação. Tá? Ou seja, o Stoller era bom clínico, mas mal lógico. Tanto que, para construir as fórmulas da sexuação, é a lógica que o Lacan se apega, e sobretudo a lógica de Frege, né, um alemão, e não a gramática, né, a construções gramaticais, que falam mais de uma lógica aristotélica. Tá? É uma lógica aristotélica que dizia que você tem que derivar o ser a partir dos seus atributos, né? Então, o homem é aquele que tem o pênis, aí a mulher é aquela que tem a vagina, então é a cópula entre o sujeito e o predicado. Então, você, pelo enunciado de uma frase, constrói proposições lógicas, né? Essa era a lógica aristotélica, que é totalmente gramatical, né? E o que o Lacan está tentando mostrar é que a questão da sexuação não vai ser resolvida pela gramática, né? Mas sim pela lógica, né? E aí ele vai, então, recorrer à lógica de Aristóteles, mas para subvertê-la, lá nas fórmulas da sexuação, tá? Então, voltando aqui ao texto, Morel, então, assinala que Stoller situa-se na perspectiva de um modelo biológico, uma vez que, para este autor, o sexo biológico divide-se em duas classes identificáveis por atributos opostos ou traços distintivos. O avanço da ciência tende a reduzir a zona de incerteza entre tais classes, né, que tem o intersexo como exemplo, na medida em que ela se propõe a superar o impossível momentâneo.
Então, para a ciência, a sexualidade não é um furo no saber, como assinala a psicanálise, mas sim o ainda não sabido. Então, como eu disse a vocês, né, existe, né, então você deduz o ser homem, o ser mulher, pelos seus atributos, né, e você vai tentando fazer cada vez mais pesquisas para cada vez mais descobrir atributos que possam identificar esse ser, né, ao seu sexo, ao seu gênero. É o projeto científico, né? O projeto científico, como a gente discutiu já na aula passada, né? Há uma diferença entre o real para a ciência e o real para a psicanálise. O real para a ciência é o ainda não sabido que vai ser descoberto em algum momento. Tá? Então, em algum momento, a gente vai saber, vai conhecer, né? A gente só não tem ainda as ferramentas metodológicas suficientes para descobrir e para desvendar o real. O real para a ciência é o impossível de saber. Então, a sexualidade nunca vai ser desvendada, até porque ela não é da ordem do desvendamento, ou do desvelamento, para usar um termo heideggeriano. Ela é da ordem do não sabido, né? Do Lancy, lá do Seminário 24, né? Do impossível de saber, né? E cada um vai inventar um modo de tamponar esse furo. Por isso que a sexuação é sempre algo da ordem da singularidade do ser falante, que por ser falante desnaturalizou aí um suposto instinto sexual que visa a preservação, a conservação, né? A conservação de si, a preservação da espécie. Então, a psicanálise rompe completamente com essa noção, a psicanálise lacaniana. Tá? Desde a primeira aula eu venho insistindo nessa tecla. A pulsão é a desnaturalização do instinto. A gente se tornou falante e paga o preço por isso. Qual é o preço? O preço é nós não termos mais pré-inscrição do que vem a ser o sexual. E essa é a única, digamos assim, é o único axioma da psicanálise lacaniana, né, que, enfim, ele é indestrutível. Não há relação sexual. Não há. Não existe. Tá? Não existe complementaridade. Porque essa lógica que se baseia, né, na declinação do ser pelos seus atributos, então ela acredita na complementaridade. Então, se o atributo do homem é o pênis, da mulher é a vagina, o encontro desses órgãos promove uma certa complementaridade dos sexos, né? É como se você estivesse aí atualizando o mito de Aristófanes, lá do Banquete de Platão. De um ser andrógeno, né? Uma esfera perfeita que foi, de certa forma, por punição, castigado pelos deuses. Então, esse ser andrógeno se tornou duas metades, metade homem e metade mulher, né? E o mito do amor romântico é isso, de que você vai encontrar a sua outra metade que te complemente. Tem todo aí uma MPB de segunda linha que não me deixa mentir, via Fábio Júnior, etc., né? Que falam justamente disso, que as metades da laranja são amantes, são irmãos, né? Mas, pelo amor de Deus, o que a psicanálise vem falar é que isso não existe, não há relação no sentido de proporção, no sentido de encontro que seja complementar entre os sexos. Tá? Então, isso eu tô batendo nessa tecla porque existem alguns discursos assim, com o qual a psicanálise é incompatível. Então, há um limite, tá, no diálogo. Né? Se você pegar a psicanálise lacaniana, né, é incompatível. É incompatível você acreditar que há complementaridade, né, que a ciência... É incompatível você acreditar que a ciência tem algo a dizer sobre o sexual. A ciência não tem nada a dizer sobre o sexual, para a psicanálise lacaniana. A ciência tem a dizer sobre o coronavírus. E tomara que diga logo, que descubra uma vacina, né?
mas né, a sexuação não é um germe que você adquire na puberdade, né, e a partir daí se torna sexuado. Não. Freud mostrou que a sexualidade tem uma história, desde o nascimento. Há toda uma sexualidade infantil recalcada, né? Enfim, e o Lacan vai levar às últimas consequências isso através dessa noção de sexuação, tá? Então, voltando aqui à leitura do texto que eu preparei para a aula de hoje, eu vou fazer uma citação da Morel, que está na página 76, tá? Em sua crítica da noção de gênero, Morel assinala que, aí abre aspas, a lógica subjacente à classificação científica do sexo é a da classe e do atributo, que remonta a Aristóteles. Se o indivíduo tem tal atributo, por exemplo, um pênis, estará na classe dos machos. Se não o tem, estará na classe das fêmeas. Porém, se pertence a esta última classe, cabe esperar que tenha uma vagina ou um útero. Se não é assim, far-se-á uma investigação anatômica e genética mais profunda para decidir onde localizá-lo, como nos casos de intersexualidade. E aí, se vocês quiserem ver um filme, está disponível, eu acho que no Amazon, desculpem, está disponível no Amazon Prime, chama XXY. É um filme argentino com o Darín, Ricardo Darín, né? Qual o filme argentino que não é com Darín, né? Difícil, mas é um filmaço sobre intersexualidade, os dilemas que isso coloca para a família. Quer dizer, a intersexualidade e o intersexo é a pedra no sapato atual da ciência, né? Porque é justamente o indivíduo híbrido. É justamente aquele que não pertence à lógica aristotélica, que não cabe dentro da lógica aristotélica, mas que procrustianamente tentam fazer caber, né? Enfim, Roland Barthes Roland Barthes, no discurso inicial, na aula inaugural que ele fez no Collège de France, ele já falava, essa aula foi publicada, eu estou me esquecendo agora o título dela, eu lembrei agora dessa citação, mas está nessa aula inaugural do Roland Barthes, lá no Collège de France. Ele falava, a ciência é grosseira, a vida é sutil, e é por causa disso que a literatura nos interessa, né? É para dar conta dessas sutilezas da vida que a ciência não dá. A ciência é muito útil para algumas coisas, né? O problema é a gente achar que ela vai dar conta de tudo, tá? Não vai. A noção de gênero, como eu disse para vocês, e no original em inglês é gender, ou algo parecido aí, que o meu sotaque é texano, disseminada por Stoller, se encaixa aí, tá? Se encaixa aí nessa noção aristotélico-científica, né, de delimitação do ser pelos seus atributos. Se vocês, olha, vocês conhecem o que é o DSM, não conhecem? O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais? Acho que todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não é da área, mas é um manual aí, né, sobre classificação psiquiátrica. O DSM é a lógica aristotélica encarnada ali na sua pureza mais absoluta. Porque o que as categorias do DSM tentam fazer? A não ser declinar os transtornos mentais por atributos. Então você tenta declinar o que é um indivíduo ansioso, né, que tem ansiedade generalizada, por atributos. Você tenta declinar o indivíduo depressivo por atributos, que são sinais e sintomas, né? Você tenta declinar o que é um indivíduo maníaco por atributos, que são sinais e sintomas. Você tenta declinar o esquizofrênico e assim vai, né? Então você tem ali uma categoria, né, uma categoria do ser, digamos, né, o esquizofrênico, o deprimido, o panicado, o maníaco, né, o perverso, né, o parafílico, como eles chamam, e você tenta declinar, né, você declina
os atributos desse ser ali pelos sinais e sintomas. Então, se o indivíduo se encaixa, né, de 3 a 5 sintomas ali por pelo menos 2 semanas, aí pronto, ele já, né? Quer dizer, não tem coisa mais anti-psicanalítica, né? No dia que a psicanálise tiver só um diagnóstico para ofertar, assim, ela acaba. Ela não acabou ainda porque ela oferta algo mais, né? Que, de certa forma, é o retorno no real, né? Do contemporâneo, né? Que, enfim, que a psicanálise trata, né? Porque está muito atento a isso que retorna do real, né? Enfim, sobretudo nas sociedades contemporâneas, esse efeito de segregação, né? No social, se vocês quiserem localizar o real, ele está onde está a segregação. Isso é básico, assim, né? É aquilo que a humanidade civilizada aboliu e que retorna de alguma forma, né? Os cidadãos de bem, eles abolem, né? Tem a fora-clusão, e a segregação ela vai retornar, né? Embora, recentemente, cada vez mais sem vergonha, né? Porque cada vez mais esse retorno aí de políticas com tendências totalitárias e antidemocráticas, né? Como são vários estados atualmente no mundo ocidental, né? O Brasil, Estados Unidos, Hungria, Itália, Inglaterra, né? Dos que eu consegui lembrar aqui, né? E aí a gente tem, claro, o retorno da segregação, né? Mas essa é outra discussão, a gente está falando sobre sexuação, né? Enfim. Mas é uma noção que tenta dar conta aí de algo que também os teóricos do gênero e os cientistas do sexo nada querem saber. E que, de certa forma, retorna. O que é isso que retorna na sexuação? Né? Fazendo uma leitura agora mais centrada na clínica e menos no social. O que retorna na sexuação é a impossibilidade da relação sexual. É o fato de que a gente está sempre se queixando do outro parceiro porque ele nunca nos complementa. Né? E aí na clínica, isso, quem trabalha com clínica, isso é visível, assim. Você recebe um indivíduo que chega lá, ele pode chegar com um diagnóstico já pronto e preparado, né? De depressão, por exemplo, né? Um diagnóstico da psiquiatria, né? E ele começa a falar sobre a depressão nas primeiras sessões, pouco tempo depois ele já está falando do parceiro, ou da parceira, né? E não necessariamente o parceiro é uma pessoa física, pode ser o trabalho, ou seja, é aquilo que ele acreditava que ia complementá-lo e que não complementa. A psicanálise está muito atenta a isso, né? A isso que retorna, né? A isso que é da ordem do impossível, né? Como a psicanálise define o real. Certo? Pois bem, vamos voltar aqui agora ao texto. Onde eu parei? Tá, já localizei aqui. Então, superando o realismo do sexo, né? Eu até fiz um jogo aqui entre realismo e nominalismo, essa discussão aí escolástica, né, medieval. Superando o realismo do sexo, o nominalismo do gênero introduz uma bipolaridade masculino-feminino na língua, que evoca uma complementaridade, um 2 em 1, que é uma metáfora da relação sexual. Cada um com seu par. O pênis com a vagina. O ativo, homem, com o passivo, mulher, e etc. Freud leu um pouco por esse viés, do ativo, do passivo, né? Por isso é que quem quer estudar sexualidade acaba parando em Lacan, né? Porque o Lacan ele vai além disso que o Freud, de certa forma, muito bem delimitou de uma gramática do sexual, né? Mas não propriamente uma lógica. Tá? Então,
desde o momento em que nos situamos na perspectiva de uma teoria das classes ou das categorias, uma teoria do tipo sim, não, essa do DSM, ou você se encaixa ou não se encaixa. Ou você tem lá os de 3 a 5 critérios, se você tiver 2 critérios, mas esses 2 foram muito intensos, você não satisfaz. Né? Então, é uma lógica do sim e do não. Tá? Que implica buscar o traço que o sujeito tem ou não. Estamos na lógica de uma identificação imaginária com sexo e de uma relação... Bom, repetindo, vamos lá. Desde o momento em que nos situamos na perspectiva de uma teoria das classes, uma teoria do tipo sim, não, que implica buscar um traço que o sujeito tem ou não, estamos na lógica de uma identificação imaginária com o sexo e de uma relação imaginária. Essa identificação não basta para determinar a sexuação. Esse é o ponto que eu queria chegar. Tem um pouco mais, vamos ainda complementar, mas esse é o ponto. Tá? Essa lógica, né, de derivação do ser pelos atributos não basta, ela está no registro do imaginário. Toda a classificação do DSM é do registro do imaginário. Tá? Enfim, as classificações homem, mulher, LGBTYZ também está tudo no registro do imaginário. Tá? Isso significa que a gente deva jogar isso no lixo? Não, não é por aí. Mas a gente tem que saber reconhecer o registro. E a sexuação, ela não se limita a esse registro da identificação simbólica e nem da identidade mais ligada ao imaginário. Ok? Então é esse o ponto. Esse é o ponto. Isso não basta. E quem for ler psicanaliticamente por esse viés está equivocado. Ok? A psicanálise ela tem um outro viés, que é o viés da sexuação. E é isso que a gente... É nisso que a gente está querendo chegar. Então, o corolário dessa lógica da classe, dos atributos e das identificações é a noção de identidade de gênero. A noção de Stoller, né, de identidade de gênero. Tá? Então, se ele não cunhou propriamente o conceito de gênero, a noção de identidade de gênero é dele. Tá? Ele é o pai legítimo dessa noção. Que consiste na... Aí cito Morel citando Stoller. Consiste na convicção íntima do sujeito quanto ao seu sexo. Reparem, então. Convicção íntima do sujeito quanto ao seu sexo. Eu falava no início da aula que a diferença de neurose e psicose está justamente localizada na convicção que nós temos com relação ao próprio sexo. O neurótico está sempre em dúvida. O psicótico, né, pelo menos quando a psicose é desencadeada, né, a gente está falando já de uma psicose que é florida, que tem sinais e sintomas evidentes, o indivíduo tem essa certeza, tem essa convicção, né? Então vamos lá. Stoller defende que a identidade de gênero, designada pelo outro social, e aí o outro social eu estou chamando do pai, da mãe, ou quem faz essa função, do médico na hora do nascimento, do hospital, né, que vai botar uma pulseirinha de uma cor diferente, né, o próprio berço já tem uma cor diferente, na melhor das hipóteses, quando a maternidade é estruturada, claro. Então, Stoller defende que a identidade de gênero designada pelo outro social e constituída antes dos 3 anos de idade prepondera sobre o sexo biológico. Por isso é que eu falava que, para o Stoller, o gênero prepondera sobre o sexo. Para um psiquiatra biológico, o sexo prepondera sobre o gênero. Né? E para um psicanalista, nenhum nem outro. O que prepondera é a escolha que o sujeito faz acerca do próprio sexo. Há uma escolha inconsciente. E por ser inconsciente, obviamente, recalcada. Né? O indivíduo não tem acesso, pelo menos não fora de uma análise. Tá? Tanto que toda a construção da psicanálise, a psicanálise é construída
pelos analisandos, ou analisantes, né? Pelas pessoas que estão em análise, né? E que trazem à tona isso que está recalcado, né? Então, o conceito stoleriano de identidade de gênero está calcado sobre o discurso transexual, assinala Morel. Cabe ressaltar que na década de 1960 ainda não havia o movimento dos transgêneros, que, de certa forma, banalizou o que se considerava naquela época transexualismo primário, a partir do qual Stoller construiu sua teoria. Então esse é um ponto importante. O Stoller não está falando sobre os transgêneros. Ele está falando sobre aquilo que ele designava como transexualismo primário. E o que era o transexualismo? Ele chamava assim, primário, tá? Lembrando que estamos na década de 60. Então, nada de linguagem politicamente correta. Vamos usar o termo que era usado na época, tá? Então, nos anos 60, o que era o transexualismo primário? Era a convicção praticamente delirante de pertencer a um sexo que não correspondia ao seu corpo. Então, era a convicção, era a certeza, né, de pertencimento psíquico ao sexo oposto ao que o corpo manifestava, né? Então, essa incongruência é o que se chama hoje em dia de incongruência, né? Entre uma convicção íntima de pertencimento a um sexo que não é aquele que foi designado a você, a partir dos seus caracteres secundários e primários também, corporais. Tá? Quando eu digo caracteres primários, eu estou me referindo aos cromossomos, e quando eu digo caracteres secundários, eu estou falando das gônadas sexuais. Tá? E, dentre outros, né, pelos ou não pelos, e por aí vai. Tá? Então, o que o Stoller estava lidando ali naquela época com indivíduos que tinham uma estrutura psicótica. Tá? E foi assim que ele designou o que ele chamava de transexualismo primário. Por que ele chamou de primário e não só de transexualismo? Porque provavelmente deveria existir o secundário. E o que era o secundário? Pessoas que não tinham tanta convicção. Né? O que era o transexualismo não primário? Pessoas, de certa forma, dubitavam. Né? Eu vou fazer uma correlação assim bem grosseira, mas algo que talvez atualmente se classifique como transgênero. Isso, Jô, exatamente, no sentido da certeza que fazia com que a pessoa demandasse a extirpação daquilo que ela não reconhecia no próprio corpo. Tá? Exatamente isso. Que era algo imperativo, a pessoa, né? A pessoa não ia discutir isso como possibilidade, não, era imperativo. Quero isso, acabou, ponto final, né? Então é mais ou menos por aí. Pois bem, tratava-se de sujeitos, estou falando disso que o Stoller chamava de transexualismo primário, tratava-se de sujeitos que apresentavam uma convicção delirante de um erro da natureza na determinação de seu sexo. Isso está lá, Morel, página 77. Uma convicção delirante de um erro da natureza na determinação de seu sexo. Isso está também no seminário 19. Tem logo no início, se não me engano, no primeiro capítulo, mas está lá. Tem um capítulo inteiro onde o Lacan comenta esse erro da natureza, tá? E ele está falando do transexualismo primário, isso que o Stoller, no diálogo com o Stoller, que ele designava como transexualismo primário, onde há a denúncia de um erro da natureza
e a demanda de conserto de um suposto erro da natureza, né? E quem é que vai consertar? A ciência. Ok? Então, a ciência ela pode ser parceira do sujeito nessa complementaridade. Percebam que a ciência, no contemporâneo, ela se torna parceira de muitos sujeitos numa suposta complementaridade sexual. Então agora eu vou ter o atributo para que eu possa ser completo, já que eu não me sinto completo. Ninguém se sente completo. Né? Essa tese lacaniana sobre o sexual é um furo, né? É algo da ordem do impossível. A gente só pode dar conta do sexual via linguagem, né? Não há um código natural que nos guie com relação ao sexual. E esse é o... Então, o sexual é sempre da ordem do mal-estar, né? Diz que o Freud designava. Unbehagen era o termo que ele usava para mal-estar, né? Ok? Então, o livro de Stoller é claro nesse aspecto e aponta numa releitura lacaniana para sujeitos com estrutura psicótica, na medida em que o sujeito com estrutura neurótica vive atormentado pela incerteza com relação ao seu próprio sexo, ao ponto de Lacan caracterizar a histeria em torno da pergunta sobre seu sexo. Sou homem ou mulher? Na neurose, o sexo é precário, sendo o gênero o que vem a dar consistência imaginária a tal precariedade. Então, a consistência imaginária ela é necessária, né? A construção de gênero sobre o sexo, mas não basta na determinação. Tá? Então, Stoller construiu sua teoria da identidade de gênero com base nos ditos dos sujeitos transexuais, os quais ele tomou ao pé da letra. Mostrou-se assim, bom clínico, porém mal lógico. Essa é exatamente a mesma crítica que o Lacan vai falar no seminário 11, que eu comentei aqui na primeira aula, da leitura que o Freud faz da pulsão. Freud toma o enunciado como se fosse enunciação. Né? Então, Freud vai falar da transformação no seu oposto, de ativo em passivo, porque você consegue fazer esse jogo gramatical. Né? Mas o Lacan vai tentar pensar a sexuação fora dessa gramática, que até então foi o que o pensamento ocidental conseguiu fazer com relação ao sexual. Então, Lacan ele tem aí um estatuto muito importante de conseguir pensar o sexo para além de uma gramática, né, por intermédio de uma lógica, tá? De uma certa logificação, por assim dizer, desses atributos imaginários, homem e mulher. Tá? Tanto que ele é muito lido na filosofia. Lacan é muito lido na filosofia. Né? Também sobretudo nos Estados Unidos, quem é da área de letras estuda essa questão da sexualidade, né? Leem muito Lacan. Então ele, de fato, tem aí uma contribuição original, não só para a psicanálise, como para o pensamento ocidental. Né? A contribuição dele é para o pensamento ocidental. Então, onde o pensamento ocidental esbarrou com o limite, o Lacan, de certa forma, vai num além, né? E aí, conforme prometido, para concluir, gente, eu queria só fazer um pequeno comentário, um breve comentário, lendo 2 parágrafos, enfim, desse livro aqui. Esse livro eu escrevi, ele é, na verdade, uma ampliação da minha tese de doutorado, Freud e a narrativa paranoica. Tá? Então, o que eu tento dar conta aqui é do surgimento da teoria das psicoses, na psicanálise, sobretudo em Freud e Lacan. Então eu vou fazer uma leitura muito cerrada do texto do Freud e do texto do Lacan,
tanto do seminário 3 quanto do texto dos escritos, de uma questão preliminar, do tratamento possível da psicose, né? Mas para isso eu precisei voltar ao seminário, né, 5, reler outras coisas, 4, né, e etc. e tal. E aí são 2 parágrafos nos quais eu faço, resumidamente aqui, uma certa síntese, né, desses 2 capítulos do seminário 5, no qual o Lacan faz uma releitura do Édipo, tá? Então, o que ele vai falar, né? Se me permite, está na página 115, tá? Na página 115, tá? É assim que Lacan se refere ao complexo de Édipo freudiano, em cuja releitura estrutural, nos capítulos 10 e 12 do seminário 5, as formações do inconsciente, ele dividirá em 3 tempos lógicos: alienação, separação e declínio, para falar da gênese do sujeito. Então, a estruturação psicótica falaria da Verwerfung, que é a fora-clusão, né? Então, o que é a Verwerfung, esse termo, né, que foi traduzido como fora-clusão? É uma exclusão absoluta, né? Você excluiu sem possibilidade de recuperação. Então, é diferente de você excluir um arquivo do computador, ele vai para a lixeira, você recupera, né? A Verwerfung, a fora-clusão, é uma exclusão que ela não tem recuperação, tá? Não tem retorno, né? Então, basta descobrir o que o sujeito psicótico exclui sem possibilidade de recuperação. É isso que o Lacan vai tentar fazer ao pensar a psicose, né? O que tem de comum, né? Ao ponto da gente falar que as psicoses constituem uma estrutura, né? Uma estrutura subjetiva. Então, a estruturação psicótica falaria da Verwerfung do significante primordial, né? E, por conseguinte, do malogro da metáfora paterna ou do nome do pai, que viria a substituí-lo. Então, nesse momento do ensino dele, anos 50, qual é o significante primordial? O desejo da mãe. Tá? Depois ele vai transformar isso no desejo do outro. Tá? Essa mãe vira um grande outro, né? Mas nesse momento ele ainda está falando no desejo da mãe. E, por conseguinte, né, no malogro do nome do pai, que é o que vem substituir o desejo da mãe. Tá? Significa que o pai, em psicanálise, é tudo aquilo que vem apontar que a mãe é castrada, ou seja, que ela é desejante, e que o bebê não a complementa. Então, é tudo aquilo que vem separar o bebê da mãe. Isso aqui é um pai em psicanálise. Um pai em psicanálise é uma função. Tá? Então, a inscrição do nome do pai, do ponto de basta, no campo do outro materno, ausente na psicose, fundaria o campo da linguagem para o sujeito, ao permitir as sobreposições e os deslocamentos da cadeia significante. O corte entre os significantes S1 e S2 permite a extração do objeto A. Então, nesse momento do ensino, anos 50, S1, desejo da mãe, S2, nome do pai. Depois ele muda, tá? Depois ele vai associar o S1 com a letra, né? Mas estamos nos anos 50, ok? O corte entre os significantes S1 e S2, ou seja, entre o desejo da mãe e o nome do pai, permite a extração do objeto A, suposto objeto causa de desejo, e a localização do gozo fora do corpo como fálico. Na estruturação neurótica, ao desejar algo para além do bebê, a mãe localiza o falo, aquilo que lhe falta, isto é, o significante de seu desejo, alhures, permitindo a entrada de um terceiro na relação, o pai simbólico, o nome do pai, que operará a separação mãe-bebê. O falo, né, como esse significante, o desejo da mãe, será inscrito no bebê como falta,
menos fi. Isto é, a mãe, ao se mostrar faltosa e, portanto, desejante, transmitirá ao bebê essa mesma falta, fundando um sujeito barrado que se submeterá à mesma lei do desejo. Isso aponta para a internalização da lei da interdição do incesto, que em psicanálise é chamada ameaça de castração, a partir de seu recalcamento. Nada disso ocorre na estruturação psicótica. Nesse caso, a mãe, por identificar aquilo que lhe falta ao bebê, então o bebê é igual ao falo, não transmitirá a lei do desejo para a criança, que será submetida exclusivamente à lei dos caprichos maternos. O sujeito psicótico nunca abandonará a posição alienante de identificação ao falo materno, ser o falo, tá? E nunca se colocará a questão ter ou não ter o falo, né? Que aponta para a significação da distinção entre os sexos, homem, mulher, e para a assunção de uma identidade sexual, por mais precária que seja, e, por conseguinte, para a dissolução do complexo de Édipo. Tá? Então, na neurose, por mais precária que seja essa identidade sexual, prêt-à-porter, né? Que o social nos oferta, homem e mulher, mas isso, por mais precário, é uma orientação. Né? Isso serve de uma certa... Isso serve como baliza existencial para a gente se localizar, inclusive, né? Para você negar. Não, eu não sou isso. Né? Mas para você negar eu não sou isso, você precisa, né, ter se identificado com isso. Né? Senão você não consegue nem se contrapor. Né? Então é uma baliza. Né? Para você poder se contrapor, você precisa crer nisso. Então é isso que é a neurose. A neurose, nós somos indivíduos crentes nisso que a estrutura social, o simbólico, né, por intermédio dos nossos cuidadores, nos transmitiram. Então nós somos muito crédulos, né, nessa construção e sofremos com isso, né? O neurótico ele sofre, mas por sua vez o neurótico ele está orientado, ele está balizado, tá? Sexualmente falando, coisa que o psicótico não está, tá? Na estrutura psicótica, então, não existem essas balizas orientadoras. Então, é um indivíduo que está muito mais à deriva, né? O próprio Lacan, num dos seminários, se não me engano, no 20, ele vai propor como tradução do termo Trieb, né, em alemão, deriva. Então, o psicótico ele está aí à deriva, à mercê das suas próprias pulsões, né? Tem balizas existenciais civilizatórias para, de certa forma, temperar essas pulsões. Né? Abrir mão dessas pulsões em prol de um laço social, como Freud fala lá do mal-estar, na civilização, né? E depois o Lacan vai falar a noção vai criar a noção de discurso no seminário 17. Tá? Mas, para concluir mesmo, porque já são, né, 12h20. Tá, isso aqui era só mostrar para vocês, mas eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Isso aqui é fácil localizar, porque o Lacan, ele constrói, né, esse esquema aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Né? Ele faz um esquema da substituição do desejo da mãe pelo nome do pai e a consequência disso, que está aqui. A consequência disso é justamente você se localizar falicamente no viés sexual. Por quê? Porque o que há da sexualidade só pode ser escrito desse modo. Né? Só o gozo que pode ser escrito é o gozo fálico. O outro gozo, a gente vai ver que ele não pode ser escrito, ele é um acontecimento de... É o preço que nós pagamos por sermos seres falantes. Ou seja, a redução da sexualidade à esfera da norma fálica. Né?
Então, o falo, de certa forma, isso, no primeiro momento, o Lacan coloca o falo como significante do desejo, né? E mais adiante como significante do gozo, porque também tem um gozo fálico, né? Tá? Então, de certa forma, o falo, isso que se chama de falo, ele é um operador lógico que permite escrever aquilo que é da ordem do sexual no inconsciente. Tá? É óbvio que o sexual ele nunca pode ser escrito na sua plenitude, porque o sexual, como categoria do real, é aquilo que não cessa de não se escrever, né? Mas aí, se a gente não escrevesse nada, a gente estaria na psicose, né? O falo, isso que os neuróticos eles fazem, então, uma opção, né, pelo falo como mediador aí da relação com o sexo, ele é aquilo que permite a gente escrever alguma coisa disso que não é passível de ser escrito, né? Tá? E então, assim, por mais que seja criticado, ele é necessário. O falo é um mal necessário. Sem ele, estamos na estrutura psicótica, essa tese lacaniana. E o preço a pagar é muito mais caro. Tá? Não que a psicose seja uma patologia, porque é um modo de ser também, né, como a neurose, mas o preço a pagar é muito mais caro, o indivíduo está muito mais à deriva, e quem já leu ou já atendeu algum caso sobre psicose sabe do que eu estou falando aqui, né? Tá? Então, enfim, eram essas as questões que eu tinha para trazer hoje. Vocês perceberam que eu, né, andei só um pouquinho no texto dela, mas porque eu estou trazendo outras coisas, né, para tentar tornar essa leitura das fórmulas da sexuação, que são ali escolhas neuróticas de gozo, tá? E por que são escolhas neuróticas de gozo? Porque elas estão intermediadas pelo falo. Tanto o gozo fálico como, né, tanto quem se localiza no gozo fálico, como no lado todo fálico, quanto no lado não todo fálico, né, tem referência ao falo. Então, as fórmulas da sexuação, elas não explicam a psicose, elas explicam a neurose, ou seja, quem fez opção ali, né, pelo falo como mediador do sexual, disso que é passível de ser escrito, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente já vai ter feito aí um certo percurso teórico que talvez, isso não é uma garantia, nos permita fazer esse tipo de análise com um pouco mais de consistência, certo? A Morel é lacaniana, né? Ela trabalha com a questão da sexuação e não com gênero. No caso, é estruturalista ou não? Lacan tem várias fases, né? Ele teve a fase... O Lacan é um estruturalista. O problema é que ele não trabalha com a estrutura tal como os estruturalistas, Roland Barthes, Lévi-Strauss, né? E o primeiro Michel Foucault, tratavam. Então, para o Lacan é uma estrutura que tem um furo, porque existe essa categoria do real. Né? O real é aquilo que impede qualquer possibilidade de completude, né? Seja social, seja individual. Lacan é um precursor do pós-estruturalismo, né? Ele é uma espécie promoveu uma espécie de transição entre os anos 50 e 70, né? E aí nos anos 70 já surgem as vertentes, no final dos anos 60 já surgem essas vertentes pós, né? Que foram chamadas de French Theory, pelos americanos, sobretudo, a teoria francesa, Foucault, Deleuze, Derrida, né? Que são a fonte a partir da qual as teorias de gênero puderam desenvolver o seu, né? Os estudos de gênero puderam desenvolver suas teses, né?
enfim, Butler é um pouco exceção, porque Butler ela é uma leitura lacaniana, quanto mais, porque ela compartilha algo com Lacan, que é uma leitura não reducionista do Hegel, né? Porque o Hegel, com essa ideia do espírito absoluto, então ele foi muito mal lido, né? E aí vem o Lacan, por intermédio de Kojève e tal, e faz uma outra leitura, né, da negatividade em Hegel, né? E Butler compartilha, é como se eles extraíssem uma potência do negativo, né? Coisa que o Deleuze, todos os pós-estruturalistas criticavam muito, mas a Butler tem aí a construção de uma teoria que é muito única, é difícil encaixá-la em alguma coisa, né? Então ela é uma exceção, assim como Lacan, né? Lacan também é uma exceção, é difícil você encaixá-lo em alguma coisa. E no contemporâneo é a Butler, então ela tem essa leitura, né? Quem tem essa leitura também é o Zizek, né? Uma leitura, lê a potência do negativo em Hegel. No Brasil, Vladimir Safatli, né? Então são, enfim, neo-hegelianos aí, via Lacan, que tentam fazer outro tipo de leitura, né? Mas a psicanálise culturalista, ela teve muito em voga, inclusive quando Freud ainda era vivo, com Karen Horney, né? A vertente mais americana, inclusive da ego psychology, né? Então, eles tinham essa pegada mais adaptacionista, né? Então, lembra um pouco o pragmatismo, né? O que o pragmatismo, a ética pragmatista, o que ela pregou? Que você deve optar pelo que é bom, pelo que é útil, pelo que é prático, tautológico, né? Mas o que é bom, o que é útil, o que é prático? Se adaptar a uma sociedade, né? Então é essa lógica adaptacionista. E o Lacan rompe completamente com ele. Para ele, se adaptar a uma sociedade doente não é saudável. Você constrói a partir do zero, isso é muito mais sofrível do que você construir a partir de balizas que já estão pré-estabelecidas, né? Então, o psicótico é aquele que tem um grau zero, né, de sexualidade, que tem que inventar, é uma invenção absoluta. Uma invenção absoluta é muito mais difícil que uma invenção relativa, né? Quer dizer, uma coisa é você, eu tenho que ser uma mulher diferente. Ora, mas você pressupor que você tem que ser uma mulher diferente, já implica na crença de que você é uma mulher, né? Então, há uma baliza aí colocada, há né, uma inscrição fálica de algo do sexual aí no inconsciente que te faz entrar aí no jogo significante a partir dessas balizas iniciais, né? Na psicose, né, a psicose desencadeada você não tem, então o indivíduo ele se lança à deriva. Então, nesse sentido, é muito mais aberto, porque permite uma invenção absoluta, mas é muito mais sofrível, né? Porque o indivíduo ele vai tamponar e o problema é que quando isso cai, né, aí ele surta de novo, aí ele vai ter que inventar uma outra coisa, e assim sucessivamente, né? Não tem um alicerce mínimo ali a partir do qual ele vai, né, enfim, se inventar sexualmente, né?